Olá a todos, muito boa noite, muito bem-vindos à nossa formação online, o curso A Arte Viver na Essência. Já sabe, um curso gratuito que pode usufruir todas as quartas-feiras às 21h30 e que depois também estará disponível no nosso canal AHHA. Se pretender adquirir o seu manual, também poderá solicitar para o nosso endereço de e-mail. E neste seguimento gostaria também de agradecer aos nossos voluntários que têm estado connosco neste projeto e que de alguma forma têm desempenhado aqui um papel fundamental para que esta formação e estes manuais possam ir além fronteiras, e eu tenho a certeza que está a ser bastante útil estas aulas de coaching e toda esta informação que temos aqui com todo o carinho proporcionado. E neste seguimento vamos então dar início à nossa quinta aula e vamos falar sobre amor próprio. E vou começar precisamente esta aula com uma frase, desconheço o autor, mas subscrevo inteiramente, e a frase diz o seguinte: o amor próprio é um romance que deve durar uma vida inteira. Não tenho dúvida. Quando existe um sentimento de amor próprio e também associado a este sentimento a autoestima, uma autoestima equilibrada, vamos reconhecer naturalmente a capacidade de estar de uma forma muito mais leve, muito mais fluente e muito mais descontraída, porque na verdade existe aqui uma autoconfiança que se manifesta, e toda esta conjuntura vai permitir uma envolvência em projetos, permite que esteja de uma forma muito mais ativa na sua vida, e este dinamismo vai fazer com que viva muito mais plenamente tudo aquilo que deseja, tudo aquilo que gosta, e então o amor próprio acaba por ser também uma consciência e uma ferramenta que pode ajudar aqui o cumprimento de toda esta vontade que é o desejo de vivermos a nossa vida de uma forma muito mais feliz. E passando para o nosso próximo slide, vamos precisamente encontrar aqui alguns conceitos-chave que nos pode ajudar a perceber melhor aquilo que nos move. A independência, a felicidade, a procura constante de bem-estar e de qualidade de vida é, na verdade, aquilo que todos procuram para viver em paz e viver de uma forma muito mais plena consigo. Mas esta independência aqui que eu refiro tem a ver com a independência face à necessidade de procura de vícios ou de compensações que venham a colmatar a ausência do amor próprio. Existe muitas vezes a necessidade da procura de certos recursos que venham preencher aquele vazio porque não existe o amor suficiente dentro de si. Nós não queremos isso. A felicidade vai depender da forma como se estima, da forma como rege a sua própria vida e o seu próprio ser, e na verdade a felicidade acaba por ter aqui a alegria como combustível, mas também a consciência de que, para ser feliz, tem que viver mais consigo próprio e a partir de si mesmo, e não dependente de fatores externos. A procura constante de bem-estar e de qualidade de vida está, na verdade, inerente a tudo isto, e para que isto seja possível é necessário, na verdade, termos uma consciência diferente sobre nós. E então espero que esta aula ajude a atingir precisamente esse patamar. Termos uma noção positiva, ter uma noção positiva sobre si, vai ajudar a ter uma conduta, um comportamento muito mais de acordo com os seus princípios. E nós já vamos perceber que a palavra dignidade está muito associada à forma como cuidamos de nós e podemos, na verdade, vivenciar para fora toda essa forma que existe dentro. Essa pequenina forma poderá aqui ser falada como essência, mas não só. Desfrutar a vida com muito mais liberdade e consciência é o que permite
quando tem consciência sobre si mesmo, mas também transformar-se, permitir-se ir ao autoconhecimento e conhecer aquilo que o limita e ter consciência disso, não ter receio em perceber quais são os bloqueios que existem, quais são as situações internas que existem e que de alguma forma estão a boicotar a sua existência e a forma como se manifesta. Muitas vezes existem situações ao nível do inconsciente, os tais bloqueios emocionais que podem vir de memórias antigas, que podem vir de situações que estejam escondidas ou camufladas e que, se formos procurar outras formas de chegar lá, seja através de terapias que nos possam ajudar, seja através de ajuda profissional nesse sentido, num contexto psicológico ou mesmo num contexto de nos fazer encontrar, de nos fazer ir ao nosso interior, existem muitas formas de o fazer, seja com ajuda profissional ou através de meditação que possa fazer em casa, mas o importante é ultrapassar a fronteira do medo, de descobrir dentro de si aquilo que existe, seja o padrão a curar, seja os bloqueios a transformar, mas também todas as potencialidades que existem e que na verdade vão permitir que possa viver então esta plenitude que nós desejamos. Transformar-se, permitir-se e ir ao encontro daquilo que é o autoconhecimento e o conhecimento de si mesmo. Depois de desenvolver a capacidade de se amar incondicionalmente, aqui vamos falar da aceitação plena sobre si. Muitas vezes existe aquela tendência para a pessoa se castigar por determinadas escolhas que fez na sua vida, porque na verdade aquilo que fazemos hoje tem repercussões no futuro, mas temos que aceitar que a cada momento da nossa vida fizemos as escolhas que nos fez sentido. Então não vale a pena castigarmos pelas escolhas, mas sim transformar a cada momento as escolhas que já não nos servem, que já não são úteis, para que possamos evoluir e ir ao encontro cada vez mais, não só do melhor de nós, mas também daquilo que queremos viver na nossa vida. E então isto é uma forma de amor próprio. Desenvolver então a capacidade de se aceitar e também de se sentir merecedor de viver. O padrão do merecimento pode ser aqui, na verdade, a chave para ir ao encontro desta própria aceitação e também de usufruir muito mais da vida e daquilo que a vida lhe proporciona. E lá está, muitos bloqueios que existem, mesmo ao nível do inconsciente, vão criar aqui uma barreira, uma incapacidade de poder viver esta plenitude. Então, o merecimento e a noção deste merecimento, eu sou merecedor, eu sou merecedora de viver aquilo que me é dado, de ir atrás daquilo que eu desejo viver, outra forma de amor próprio, mas, acima de tudo, aprender a cuidar de si mesmo são, na verdade, chaves fundamentais para o seu próprio bem-estar e funcionamento. Eu diria e deixaria mesmo aqui um apelo: mais dignidade pela sua vida. E isto implica amor próprio, implica viver os seus sonhos com entusiasmo, com paixão e também com compaixão consigo próprio, quando sente que fez a escolha errada e que a qualquer momento é possível mudar o caminho. Passando para o nosso próximo slide, vamos encontrar aqui algumas formas de fazer e também de evitar para que consiga viver então este amor próprio de uma forma muito mais plena. Para resolver questões internas é necessário coragem, sem dúvida. Nós falávamos há pouco, numa das aulas anteriores, precisamente das matrioscas, daquelas bonequinhas russas, que na verdade correspondem àquelas capas de formatação que vamos construindo ao longo da nossa vida. Muitas vezes podem ser funcionais para um determinado momento, mas que se tornam obsoletas no momento seguinte. Isto significa que evoluímos e que queremos mais. Então, neste sentido,
sentido, ir com coragem ao nosso centro e perceber aquilo que nos bloqueia, e muitas vezes é precisamente os nossos pensamentos e as nossas crenças que estão ali a causar ruído à nossa vontade e à ação da nossa própria vontade. Então é preciso coragem, às vezes, de perceber o que é que temos em nós e porque é que fazemos as coisas de uma determinada forma que, na verdade, não traz benefício, e essa zona de conforto, muitas vezes considerada uma zona de proteção, acaba por ser, na verdade, uma zona de limitação. Porquê? Porque falta não só a coragem de irmos perceber o que é que temos de curar, mas também a ousadia para sair desse cantinho de falsa zona de conforto, onde na verdade não existe felicidade, existe apenas o recolher por receio de viver determinadas experiências ou mesmo de viver aquilo que precisa e que tem em si para libertar. Então, neste sentido, é preciso olharmos para nós de uma forma realista, é preciso que olhe para si com coragem e de uma forma realista e até pragmática, observando com todo o amor que merece aquilo que existe dentro de si e que precisa, na verdade, de ser curado. Eu sei que muitos padrões de comportamento e de pensamento têm uma origem muito mais profunda. Nós somos influenciados também pela nossa própria genética, pela nossa própria história, por aquilo que nos influencia a cada momento, mas é possível transformar aquilo que sentimos face à realidade exterior. Então é o convite que eu lhe deixo precisamente agora. Observe-se sem julgamento, sem receio daquilo que possa encontrar. Ou seja, ir ao encontro do bloqueio, mas ir ao encontro da capa do próprio bloqueio e perceber o que é que está a esconder por detrás deste mecanismo de defesa. Muitos padrões eu acredito que sejam inconscientes e não tenho dúvida que o sejam, mas alimentam estados emocionais que se revelam depois na sua própria estrutura de vida. E então, irmos descobrir e descascar estas capinhas internas vai nos fazer ir ao encontro daquilo que precisamos. É preciso coragem, mais uma vez, um trabalho de transformação é um trabalho muito corajoso, o terapeuta é apenas o facilitador para que este processo possa decorrer, mas o mérito é seu. Então, é necessário observar tranquilamente e serenamente aquilo que acontece dentro de si, não tenha receio de o fazer. Se precisar de ajuda de um profissional, procure um profissional que o possa ajudar, mas é fácil fazer este recolhimento. E eu vou-lhe deixar aqui uma forma para que o possa também fazer sozinho e experimentar, ir ao encontro, ultrapassando com coragem esta necessidade de recolhimento e ir fundo naquilo que precisa de ser curado. E para ir dentro de si, para fazer este mergulho, indo ao encontro do bloqueio, daquilo que o limita e daquilo que o protege de uma forma falsa, mas para si pode ser a forma funcional que descobriu num determinado momento na sua vida, é preciso, na verdade, fazer aqui um trabalho de desconstruir alguma complexidade de estruturas internas e ir à procura do amor, ir à procura da nossa verdadeira essência, que pode ajudar aqui, sem dúvida, a trazer ao de cima a verdade e ausentar-nos de quaisquer formatações que são apenas bloqueios energéticos e que vão impedir que a vida se manifeste a partir de nós. Então, para curar o que está no nosso interior, procure sentar-se um pouco, procure respirar, entrar em contacto com o seu ser mais profundo e escutar o que acontece dentro de si. Pense em alguma situação, algum desafio que tenha vivido na sua vida, algum desafio que esteja neste momento a passar na sua vida e perceba qual é a forma e de que forma é que enfrenta essa situação. Quais são os mecanismos que vai procurar dentro de si para funcionar
e para ultrapassar esse mesmo padrão. Porque se nós encostamos um padrão, mas não o resolvemos, mais tarde ou mais cedo ele volta na nossa vida de uma outra forma, com uma outra imagem, mas enquanto o padrão não for curado, nós vamos continuar a atrair as mesmas coisas até que o padrão, na verdade, seja resolvido. E então o caminho do autoconhecimento, o caminho da transformação é um caminho interno, é um caminho que pode ser facilitado, mas é um caminho de coragem e um caminho de decisão. E para chegar ao amor próprio, é preciso que desformate mecanismos que, na verdade, o estão a bloquear. Então, escutar a sua própria mensagem interna, escutar aquilo que todo o seu ser lhe precisa lhe dizer, pode ser aqui o primeiro passo para irmos ao encontro do verdadeiro amor próprio. No próximo slide, vamos falar aqui um pouco também do corpo físico e da nossa própria nutrição, outra expressão do amor próprio. Da mesma forma que o amor físico precisa e que o nosso corpo físico, e quando eu falo em amor físico, é da forma como demonstramos, na verdade, toda esta energia que podemos atribuir a nós, que nos podemos oferecer diariamente, também necessitamos de alimento orgânico. Para nos mantermos em forma, precisamos de fazer algumas coisas, como já vamos ver mais à frente, mas este amor físico demonstrado, esta forma carinhosa de nos cuidarmos, também implica cuidar do nosso veículo, que é o nosso corpo. Na verdade, nós precisamos do nosso corpo para funcionar, para existir, para nos movermos, para nos transportarmos. Então, cuidar do nosso corpo físico não é um gesto de vaidade, é um gesto de amor. Mas também cuidarmos da nossa essência, da essência da nossa personalidade, e muitas vezes precisamos de ir ao encontro de uma certa consciência superior. Eu não digo tanto uma consciência intelectualizada, mas precisamos ter um intelecto, precisamos de uma boa consciência intelectual para nos poder fazer racionalizar e podermos pensar de uma forma objetiva e com bom senso, mas também precisamos da nossa consciência espiritual. E precisamos de uma consciência espiritual que nos faça viver e vibrar e pensar de uma forma mais positiva, em pensamentos positivos, de uma forma mais digna em relação à nossa própria existência, e todo este conjunto é que nos vai permitir viver de uma forma muito mais equilibrada. Então aqui vamos ao encontro da matéria da passada semana, que é precisamente o poder pessoal e o direito e a decisão em usufruir de boas ferramentas internas e a partir de nós, e também deste sentido de autocuidado. Eu decido cuidar de mim, decido nutrir-me. Isto é uma forma de poder pessoal, como vimos na passada aula e na aula também que antecedeu a essência espiritual, foi precisamente falar sobre o poder. O poder pessoal é a atitude perante a nossa vida e a forma como conduzimos também este nosso autocuidado. É sabermos cuidar de nós plenamente e de todas as formas. Quando não existe uma consciência sobre si, quando não existe uma verdadeira consciência sobre si mesmo, acabamos por sofrer de um síndrome que chamamos alma vazia. E o que é que isso significa? Significa uma sensação de desamparo interior, como se existisse um vazio permanente. Poderá, lá está, ir à procura dos tais recursos, sendo dependente de certas situações, de certos vícios que venham compensar emocionalmente. Mas além destes vícios e destas compensações serem profundamente transitórias, acaba por não preencher, na verdade, aquilo que é o seu ser, porque não vão ao encontro daquilo que na verdade precisa. Assim como certos recursos que muitas vezes podem ser considerados necessários, eu aqui deixo uma ressalva e também não vou aprofundar muito esta temática, mas existe muita medicação que vai fazer camuflar aquilo que na verdade tem que ser curado, e lá está, enquanto não for curado e for camuflado, repete-se o padrão, repete-se a ocorrência na nossa vida.
Então, quando entramos nesta sensação de vazio, se alguma vez já passou por esta sensação de vazio, não vale a pena fugir daquilo que, na verdade, é a tal mensagem interior do seu ser. É como se fosse um apelo. Então, para poder preencher este vazio, é necessário encontrar o amor próprio dentro de si, é necessário perceber o que é que não está a fazer, o que é que não está a fazer de bem para consigo. Ou seja, se existe, por exemplo, alguma doença, algum sintoma, se o corpo se queixa fisicamente, significa que não está a cuidar de si devidamente. E então, estas mensagens que podemos encontrar dentro de nós, na verdade, não são apenas apelos para que mude o comportamento em relação a si mesmo, mas também são mensagens muito mais profundas que muitas vezes nos vão dar uma orientação daquilo que é o nosso caminho de vida, o nosso propósito de vida e, na verdade, aquilo que a nossa vozinha interior nos está a dizer: é por ali o caminho, vai, tu consegues, tu mereces viver. E isto é, de facto, aquilo que eu gostaria que sentisse, não só pensando um pouco sobre a forma como podes construir alguns padrões que o limitam e que na verdade não estão lá a fazer nada, mas também esta mensagem interior que significa o apelo para viver aquilo que deseja. Muitas feridas emocionais podem vir ao de cima neste processo, porque quando nós queremos esconder uma coisa, vamos esconder todo o conteúdo da nossa existência. Então, se existe alguma coisa que precisa de ser curada, não tenha receio, vá com coragem ao centro dessa ferida, tente perceber porque é que aconteceu a situação e como é que pode, na verdade, perdoar, curar e transformar o sentimento que tem em relação a essa memória. Mas é importante fechar cicatrizes, é importante ultrapassar aquilo que foi as mágoas do passado para que possa viver plenamente dentro de si e viver este amor que merece. Não faça isso pelos outros, faça isso por si mesmo. E no nosso próximo slide vamos encontrar aqui o complemento também àquilo que falei há pouco, mas numa perspectiva de desconexão. Quando nós nos desconectamos verdadeiramente do nosso ser, dos nossos valores interiores, e aqui vamos entrar quase numa vertente de coaching espiritual, mas é verdade, quando nos desconectamos da nossa verdadeira essência, dos nossos valores internos, daquilo que é o nosso ser mais digno e também mais verdadeiro, da nossa sabedoria natural, da nossa sabedoria ancestral, da nossa espiritualidade, na verdade vamos desconectar-nos dos imensos recursos que temos em nós, vamos evitar até algumas intuições que nos surgem e todos estes sinais que às vezes nos surgem na nossa vida e que por não estarmos atentos àquilo que acontece deixamos escapar e às vezes são mensagens, são ajudinhas muito preciosas, celestiais como eu gosto de chamar, mas que se estivermos muito mais atentos a tudo aquilo que acontece dentro de nós, também vamos perceber estes sinais e estas ajudinhas que o universo nos traz a cada momento, sobretudo nos momentos mais difíceis. Conhecer também o seu próprio potencial, aquilo que tem dentro de si, vai ajudar também a encontrar mecanismos para ter respostas e também ultrapassar aquilo que, na verdade, é necessário. Depois, gostaria então de terminar dizendo que para preenchermos o tal vazio é preciso, na verdade, termos consciência sobre nós, termos consciência sobre o que o amor representa na nossa vida e o amor próprio, de facto, é um dos combustíveis mais preciosos que podemos ter e viver e partilhar. E, especialmente, deixo-vos aqui esta frase neste contexto: o amor próprio é uma tela que deveria de ser pintada de olhos fechados. Não deveríamos sequer duvidar um segundo do merecimento e daquilo que devemos viver com a nossa fé, com a nossa consciência e com a nossa vontade. E então é através desta libertação
destes recursos internos que estão por detrás de eventuais bloqueios, que vamos encontrar de facto a riqueza que temos em nós e que podemos expressar a qualquer momento na nossa vida. No nosso próximo slide, vou-vos deixar aqui alguns passos, algumas sugestões para que possa então começar a praticar e começar a desenvolver o seu amor próprio. E como primeiro passo para poder desenvolver e resgatar o seu amor próprio, é muito importante que possa perdoar a si mesmo. E perdoar o quê? As escolhas, aquilo que fez no momento mais emocional e que, se estivesse de uma forma muito mais ligada a si, muito mais conectada, provavelmente não teria feito. Mas é preciso perdoar aquilo que foi feito para que possa seguir em frente aceitando as escolhas e aceitando que tem o direito de experienciar e de escolher e de melhorar cada vez mais as suas escolhas. Então aqui a abordagem que tem em relação às suas próprias escolhas pode ser um passo positivo para aceitar o que viveu mediante as suas escolhas e, a partir de hoje, começar a ter uma outra consciência e abraçar esta nova consciência para poder viver de uma forma mais plena. Não se compare. Esta é outra indicação que lhe deixo. Não faça depender o seu valor do exterior. Lá está, é muito bom, podemos copiar bons exemplos, aliás, eles podem ser uma inspiração, mas não dependa da valorização do exterior para viver a sua verdade, a sua autenticidade e achar que tem que ser igual a A, B ou C. Não, viva o seu potencial. Os seres humanos têm uma história, têm o seu propósito de vida, cada pessoa tem o seu caminho de vida, tem a sua vontade, tem o seu desejo e não há duas pessoas iguais, então não há comparação possível. Está bem? Nem os gêmeos têm uma vida igual. Portanto, existe aqui um conceito muitas vezes errado de que o valor depende do exterior. É bom que gostem de nós, é bom que apreciem aquilo que fazemos, mas não podemos depender dessa apreciação para continuar e viver aquilo que na verdade nos realiza. Depois, é muito importante também respeitar as suas necessidades e abraçar-se, porque não? Neste momento, então, que estamos a viver esta contenção social e que não é possível abraçarmos uns aos outros, já que o abraço traz aqui um recurso terapêutico e permite que tantas boas hormonas possam vir ao de cima e é, na verdade, uma ferramenta bastante curadora, então aplique neste momento em si, aprenda a abraçar-se para que possa também saber abraçar os outros com todo o seu amor incondicional e espontaneidade. Cuide e nutra do seu corpo. Mais uma vez, deixo esta recomendação, não é nenhuma vaidade, é mesmo uma necessidade, é um respeito pelo seu próprio veículo. E cuide também da sua mente e nutra a sua mente e também as suas emoções, sempre de uma forma construtiva e positiva. Opte pelo autoconhecimento, lá está, não tenha receio de conhecer aquilo que precisa de ser curado e o seu próprio potencial, que tem que ser muitas vezes resgatado para ser vivido, porque a felicidade acaba por depender um bocadinho disto. E crie também um diário de bordo, é uma recomendação que lhe deixo. Escreva sobre aquilo que vive, sobre as suas emoções, registre também o seu processo evolutivo. Daqui a um ano, quando for ler e for ao encontro daquilo que conseguiu ultrapassar, vai perceber que foi de facto um ato de coragem e esta motivação de continuar e de perceber que é possível. E, ao ficar registada, acaba por ser uma forma de fazer uma mini biografia da sua própria ousadia para desbravar a sua vida e viver aquilo que na verdade é importante. Então faça um diário de bordo no conteúdo que sinta que é importante escrever, pode ser até mesmo de uma situação e de um desafio que esteja a ultrapassar neste momento, e descreva o processo, como consegue alcançar o sucesso ultrapassando com coragem precisamente aquilo que tem que ser feito. Depois,
Crie também rotinas de nutrição e este diário do bordo pode também registar diariamente aquilo que deve fazer. Todos os dias crie uma forma de nutrição e respeite o que está no seu diário do bordo, na sua agenda, e aprenda mesmo a cuidar de si com todo o valor e amor que merece. E aprenda a rir. Se não souber rir, ria ao espelho. É preciso rir com o corpo todo, trazer boa vibração para toda a nossa energia. E neste seguimento faça também exercício físico. É muito importante fazer exercício físico porque estimula a mente, trabalha as emoções e faz com que todo o nosso sistema fique muito mais oxigenado, muito mais vivo. O desporto é fundamental e pode encontrar muitas formas de fazer desporto. Existem muitas aulas neste momento a decorrer online. Procure, mas exercite o seu corpo, caminhe dentro de casa, mas mexa-se. Circular é viver. E beba também muita água. A água é um condutor de energia e que ajuda também a libertar toxinas e também a libertar energias que vão sendo somatizadas ao longo do dia com as nossas próprias emoções. Uma boa alimentação é outra forma de nutrição, um sono reparador e divirta-se. Procure, nesta altura que está mais fechado em casa ou mais fechada em casa, recursos para que se possa divertir. E tenha também um hobby. Permita-se viver aquilo que gosta, seja pintar, seja cozinhar. Tenha esta regra do hobby na sua vida também como um recurso de estímulo e de viver uma coisa que gosta de fazer. Quem tem o privilégio de viver aquilo que é ou aquilo que gosta, já é de facto uma boa tónica, mas se profissionalmente vive ainda ou ainda não está a viver aquilo que gostaria, às vezes podemos viver este hobby e às vezes gostamos tanto daquilo que fazemos que na verdade tudo aquilo que fazemos se torna um hobby da forma leve e da forma divertida com que manifestamos toda esta conjuntura que temos dentro de nós. Depois, ouse e seja feliz na sua versão mais verdadeira, que é a sua essência. E aqui recomendo que leia as nossas aulas anteriores, que também falámos já um pouco da nossa essência e da nossa essência espiritual. E medite, converse consigo mais vezes, seja a sua melhor amiga e o seu melhor amigo. Acredito que naqueles momentos de silêncio possam ter boas conversas que também podem trazer momentos de intuição, momentos de sabedoria espontânea e que se calhar, para além de uma boa conversa, vêm boas ideias para o dia seguinte. E no nosso próximo slide, vou-vos deixar aqui um poema, Quando me amei a verdade, quando me amei de verdade. É um poema que está no vosso manual. É um poema lindíssimo que eu recomendo profundamente que o possam ler. Este poema está muito atribuído a Charlie Chaplin, mas na verdade é de uma outra autora. Existem algumas contra-informações relativamente à origem deste poema, mas o objetivo é aquilo que este poema traz. Eu não o vou ditar agora, porque gostaria que o lesse e que o interpretasse à sua maneira. Mas posso sugerir que este poema acaba por ser uma manifestação de alguém que descobriu que, quando se amou de verdade, permitiu que a sua vida levasse um rumo completamente diferente. Então, qual é a minha sugestão? É que o leia à sua maneira, não ouvindo a minha voz, mas ouvindo a sua voz, e depois de ler este poema e ler todo o conteúdo que se encontra neste poema, mesmo por detrás das palavras que vai encontrar, escreva o seu, Quando me amei de verdade, e faça este exercício lendo agora este poema e daqui a um mês experimente escrever a sua versão e daqui a 6 meses experimente escrever a sua versão.
e depois compare quando se amou de verdade, o que é que aconteceu verdadeiramente na sua vida e o que é que se permitiu viver na sua vida a partir desta decisão. Então é mais um grande trabalho de casa que vos deixo aqui e que vai durar pelo menos algum tempo, mas espero que seja muito benéfico e que lhe traga a consciência verdadeira sobre aquilo que é a importância do seu amor próprio. E para continuarmos esta aula, eu vou-vos deixar ainda mais um trabalho de casa e este pode ser feito já, hoje, amanhã, quando sentir que é o momento, escreva uma carta de amor para si. Experimente falar para si de uma forma amorosa, de uma forma autêntica. Não tenha receio de ser lamechas, de ultrapassar as suas fronteiras de sensibilidade. Escreva uma carta de amor para si. Esta carta, até eu gostaria de a ler aqui. Se sentir apelo em partilhar connosco, o farei na próxima aula. Provavelmente não vou ler, não vou conseguir ler todas as cartas, mas poderei publicá-las no nosso grupo Se Sentir Apelo. Se sentir apelo também, poderá enviar-nos uma carta anónima, mas é sempre bom que possamos identificar o nosso conteúdo, fica para a posteridade e tem a nossa assinatura, mas desafio então a escrever uma carta de amor para si mesmo e, se sentir o apelo, nós vamos partilhar aqui a primeira carta que recebermos. Esta carta vai ser aqui lida e todas as cartas que recebermos, e se nos der essa autorização, e aí peço de facto que o faça por escrito, nós iremos partilhar. Poderão ser de facto mensagens que tragam inspiração para que outras pessoas possam começar então este caminho de amor próprio e de viver com muito mais autenticidade. Na nossa próxima aula vamos continuar um bocadinho a temática do amor próprio, mas vamos direcioná-la para a autoestima e vamos perceber que é um bocadinho diferente, embora estas temáticas estejam bastante relacionadas. E para terminar a nossa aula de hoje, vou-vos deixar aqui uma reflexão. Não importa qual foi o momento em que apagou a sua luz. O que importa é que, a partir de hoje, decida iluminar a sua vida. E é o que eu desejo sinceramente. É que possa iluminar a sua vida e, através desta luz que possa abrir, que possa espalhar a partir de si, para todo o seu corpo, para toda a sua energia, para toda a sua consciência, para toda a sua aura, possa, na verdade, consolidar esta luz com todo o amor e viver aquilo que merece, com este brilho e com esta espontaneidade de saber viver na essência. Vou-vos deixar então os nossos contactos. Para entrar em contacto connosco no âmbito desta formação, eu peço-vos que possamos centralizar o conteúdo para artevivernaessência@gmail.com, porque facilita aqui um bocadinho a triagem dos diversos conteúdos. Então vou-vos pedir que enviem as vossas cartas se sentirem o apelo, com a devida autorização. E também, se quiserem entrar em contato connosco, é esta a via que podem usufruir. Desejo que tenha uma excelente semana. Desejo que pense um bocadinho sobre a importância do amor próprio e que possa, na verdade, manifestar a sua luz e viver todo o amor que tem dentro de si, e depois, quando aprender a fazê-lo, garantidamente que vai conseguir viver este amor na sua vida de uma outra forma. Muito boa noite.